Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Professor David Galvão. Se você não é inscrito, vai se inscrever agora, vai deixar seu like e vai compartilhar com seus amigos, porque a palavra de Deus é para ser compartilhada com todos. Aula de número 4, tripé ontológico do cristianismo. O que é que quer dizer isso, professor? Quer dizer que tripé é aquele instrumento onde se tem 3 pernas e uma base onde se coloca algo em cima. Ontológico, onto, ser, logicologia, estudo, estudo da natureza do ser. Então, ontologia é o estudo da natureza do ser. Do cristianismo, cristianismo é a religião cristã. Qual é o tripé que está o cristianismo? É o tripé que se chama revelação, doutrina e ritual. O que é a revelação? Revelação é a Bíblia Sagrada. É aquilo que Deus deu para nós. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É Deus que nos dá a revelação. A revelação é dada a nós através dos profetas e através da revelação máxima que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Igreja de Deus não precisa de novas revelações, porque ela já tem a sua revelação, que é a Bíblia Sagrada. Mas se eu preciso de uma revelação individual para a minha vida, Deus vai me dar? Vai sim. Isso não tem a ver com doutrina da Igreja. Grave muito bem isso. Revelações que trazem novas doutrinas para a Igreja sejam anátemas. Por quê? Porque a maior revelação é de Jesus e essa já está aqui na Bíblia Sagrada. Mas revelações sobre a sua vida pessoal, Deus vai te dar e Ele quer te dar. Então, se você busca saber como você deve proceder em especificidade da sua vida, Deus vai te dar essas revelações, porque Ele quer ter esse relacionamento com você através dessas revelações. O segundo tripé do cristianismo é a doutrina. Não existe cristianismo, a natureza do cristianismo está baseada no tripé chamado doutrina. Ou a gente tem doutrina ou a gente não tem cristianismo. E o que é doutrina? É a interpretação da revelação para o povo, para nós que somos igreja. Os apóstolos interpretaram aquilo que Jesus disse e aplicaram para o povo, e o nome disso é doutrina. Os nossos pastores, os nossos mestres, os nossos doutores fazem a mesma coisa hoje. Eles pegam a revelação e fazem aplicações para a nossa vida, para os dias de hoje. O nome disso é doutrina. Agora, a doutrina a gente tem que entender que ela é progressiva, e eu queria dar um exemplo rápido. É o exemplo que São Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Qual a revelação disso? São Paulo diz também, ele diz, olha, as mulheres e os homens são iguais, porque para Deus não existe nem homem e nem mulher. Mas qual o aplicativo que ele faz para os seus dias? Que a mulher não ensine na igreja. Por quê? Porque naqueles dias, cultura grega, as mulheres não tinham instrução, não tinham estudo, nem sequer participavam das reuniões com os homens. Então, se São Paulo instrui para que as mulheres tivessem autoridade para ensinar naqueles dias, ele iria afastar o povo grego, que não tinha ainda essa consciência, do cristianismo. Então, o que é que São Paulo diz? Bom, se é assim que está acontecendo, não tem problema. As mulheres ficam caladas e aprendam com seus maridos em casa. Mas hoje, século XXI, será que esse aplicativo, ainda deve ser entendido da mesma forma como São Paulo aplicou há anos atrás, há 2000 anos atrás? Não. O princípio deve ser mantido. Qual é o princípio? Para Deus não tem homem nem mulher. Essa é a revelação. Porque na ressurreição, vocês não vão nem se casarem, nem darem-se em casamento, mas serão todos como anjos do céu. Porque para Deus, nós somos almas viventes. Porém, na sociedade existem regras que devem ser cumpridas. E São Paulo cumpriu aquelas regras naqueles dias. Mas hoje, 2000 anos depois, a gente deve entender ainda esse aplicativo assim? É claro que não. Porque hoje as mulheres têm ensino, têm instrução, têm intelecto elevado devido a terem adentrado as escolas, a terem adentrado ao mercado de trabalho, e hoje elas possuem sim capacidade para ensinar na igreja. E não tem problema nenhum nisso.
Porque a doutrina ela deve ser aplicada para os dias atuais. Jesus fez assim. Ele disse: vocês ouviram os antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, ele estava atualizando a doutrina. A revelação é a mesma, mas a doutrina, para esses dias, a aplicação é diferente. Deus tem princípios eternos que não são mudáveis, mas em cima desses princípios, a doutrina faz aplicativos que são temporais. Então, esses aplicativos, eles mudam com o tempo, muito embora a revelação não mude. Então, tenha consciência disso. A doutrina deve ser aplicada, levando-se em conta a revelação de Deus e os dias atuais, os problemas daquela comunidade que estão passando. Os nossos pastores têm consciência disso, de aplicar a revelação baseado no que o povo está passando e no cenário atual daquela sociedade. E o terceiro tripé no qual se baseia o cristianismo é o ritual, é o culto. O culto é aquilo que a gente faz para Deus, é quando a gente revive, é quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu da revelação e da doutrina. Jesus disse assim: fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciar-te-eis a morte do Senhor até que ele venha. Apóstolo São Paulo completa, aprendendo de Jesus, do que Jesus ensinou, ele aplica também para o povo, dizendo: esse é um ritual. Então, o que é que a gente faz quando a gente toma a Santa Ceia? A gente revive aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. E o que é que Jesus estava fazendo há 2000 anos atrás? Revivendo aquilo que Moisés fez há 1500 anos atrás, antes dele. Na Páscoa, na saída do Egito. Então, a gente está vivendo e revivendo todas as vezes que a gente pratica o ritual, o culto. A gente está dando para Deus, a gente está entregando a Deus a revelação que Ele nos deu em forma de vida. Essa é a grande sacada do culto que você tem que entender. Ou você entende isso, ou o seu culto nunca vai ser agradável a Deus. O culto nós fazemos para Deus, nós entregamos para Deus um culto. E esse culto tem que ser baseado na revelação e na doutrina para que nosso culto seja agradável a Deus. Um culto que não é agradável a Deus, Deus rejeita. Se o culto não foi bom, é porque nós não fizemos um culto bom. Se o ritual não está sendo a contento, é porque nós não estamos fazendo o ritual a contento. Porque Deus quer de nós cultos agradáveis a Ele. E a gente só consegue isso quando a gente entende a natureza do cristianismo. E qual é a natureza do cristianismo? Revelação, doutrina e ritual. Se você compreende que Deus se revelou e que Deus tem para nós revelações de vida e não de morte, então você é cristão e você crê na Bíblia, porque a Bíblia é que diz as revelações que Deus tem para nós. Se você vai na igreja e ouve a doutrina dos pastores baseada na revelação, você tem uma filosofia de vida que vai te ensinar a caminhar diferente do mundo. A doutrina te ensina a ser diferente do mundo. Esse é o segundo tripé do cristianismo. E concluindo, o terceiro tripé é quando a gente vai à igreja e a gente revive aquilo que Deus tem entregado para nós como revelação. A gente toma uma ceia fazendo memória daquilo que Jesus fez. A gente ouve uma pregação, a gente revive momentos em que Jesus pregou. A gente canta salmos, a gente canta louvores, a gente adora a Deus, a gente está revivendo momentos em que grandes homens de Deus também adoraram e louvaram a Deus. Então o culto a gente tem que entender, é a gente colocar em prática, a gente praticar, viver. Culto é vida, ritual é vida. Eu estou fazendo, eu estou vivendo naquelas 2 horas de ritual, eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus cada dia mais venha nos instruir, que esse canal seja proveitoso para você, seja proveitoso para mim, seja proveitoso para todos nós. Ó Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, por todos aqueles que ouviram este vídeo e que foram abençoados por ele. Guarda o Senhor debaixo das tuas potentes mãos. É que eu te peço, que isso seja verdade para todo sempre. Amém.
Fiquem todos com Deus.